Vamos seguir aqui falando sobre os Estados Unidos, que reduziram as tarifas contra produtos importados, aqui do Brasil, e as cobranças que antes alcançavam, 50%, agora estão em 40%. Tem progresso nisso, mas esse progresso ainda é visto com alguma desconfiança pelos produtores locais, há pontos ainda sem clareza. E para entender os impactos dessa mudança nas tarifas, a gente vai conversar ao vivo com Abrão Neto, que é presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a quem eu já agradeço muitíssimo. Bem-vindo aqui ao Conexão. Bom dia para você, Abrão. Quero começar perguntando o que, de fato, os importadores brasileiros podem contar, e essa medida, ela significa uma abertura gradual, é uma abertura que já está valendo para quais produtos? Qual é o ponto ali que a gente tem que olhar com cautela? Bom dia. Bom dia, Camila. É um prazer participar dessa conversa. Bom dia a todos os telespectadores. Essa é uma medida que beneficia um conjunto de mais de 200 produtos, sobretudo agroindustriais, na importação americana, né? Ela vale tanto para o Brasil como para os demais exportadores que acessam o mercado dos Estados Unidos. Então, de um ponto de vista absoluto, é uma medida positiva porque reduz barreiras para as exportações brasileiras, né? Então, caso de frutas, carnes, café, entre outros produtos, deixarão de pagar uma tarifa adicional de 10% já em vigor, né? Essa medida já está valendo. Agora, do ponto de vista relativo, eu acho que esse é um ponto que tem ainda causado alguma apreensão para diversos setores, é que a distância do Brasil para outros concorrentes pode ter ficado maior, né? Essa redução para o Brasil é de 10 pontos percentuais, mas para outros países essa redução foi um pouco maior, pode ter sido um pouco maior, né? E, além disso, a tarifa brasileira para o Brasil permanece de 40% para uma lista bastante extensa de produtos, que não é o caso de outros concorrentes brasileiros. Então, é importante combinar essas duas análises para ter uma compreensão mais precisa dos efeitos dessa medida para as exportações brasileiras. A você também, como disse no domingo o vice-presidente, ou no sábado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria, a distorção até aumentou, como foi no caso do café, que paga 40% agora, mas alguns competidores importantes estão completamente isentos de qualquer espécie de tarifa, ou seja, a vantagem dos nossos competidores no café, por exemplo, aumentou em relação àquilo que nós produzimos aqui e pretendíamos e costumávamos exportar lá para os Estados Unidos. Como resolver essa distorção? Nós vamos ter de esperar que os americanos olhem para dentro, para a economia deles, vejam quais são os problemas que existem lá e tomem as decisões a partir do que é melhor para eles, do ponto de vista da inflação, custo de vida, ou continuar negociando o acordo Brasil-Estados Unidos, uma coisa mais direta? O que é que você acha que pode dar resultado mais rápido, Abrão? São esses dois movimentos. Tem um movimento que parte de uma iniciativa americana, olhando os benefícios diretos e o seu cenário interno, e essa decisão de redução das tarifas em alimentos tem a ver com uma percepção do aumento dos custos desses alimentos para os consumidores americanos, né? Então, há estimativas, por exemplo, na carne, esse preço subiu entre 10% a 15% numa comparação anual, o aumento no preço do café e de vários outros produtos que estão na mesa diária do consumidor americano. Esse é um primeiro movimento. O segundo movimento são as negociações bilaterais, né? E essa é uma ação fundamental para que o Brasil possa melhorar as suas condições de acesso ao mercado americano. Lembrando que diversos outros países têm feito essas negociações bilaterais e, ao chegar a um acordo com os Estados Unidos, melhoram as suas condições. E, quando isso acontece, obviamente, também aumenta o distanciamento desses países com o Brasil. Semana passada, por exemplo, 4 países aqui da América do Sul e América Central
anunciaram acordos com os Estados Unidos, Argentina, Equador, Guatemala e El Salvador. Então, isso tem um impacto também, porque é uma análise que se faz do ponto de vista relativo. Doutor Abrão, Valdo Cruz, muito obrigado por estar conosco aqui. A lógica do presidente Donald Trump ao eliminar aquela tarifa recíproca de 10% para carne, café e outros produtos ali in natura, ali, alimentos, né, foi de combater a inflação lá, a alta de preços nos Estados Unidos. Tomando que o Brasil é um exportador relevante de café e de carne, claramente, na minha opinião, ele precisa também reduzir essa alíquota para o Brasil de 40%. Mas parece também que ele quer, antes, pedir alguma concessão do Brasil. Você acha que ele vai fazer isso? Aproveitar isso para vou reduzir os 40%, mas eu quero aqui que vocês reduzam também, por exemplo, a alíquota de importação de etanol. Acho que vai ser esse o caminho que será adotado por Trump? Bom dia, Valdo. Sim, possivelmente esse é o caminho mais natural, né? Mais provável, que tem acontecido, tem se repetido aí com outros parceiros comerciais dos Estados Unidos. No contexto de uma negociação bilateral, em que os Estados Unidos recebem concessões, conseguem melhorar as suas condições de acessar o mercado dos seus parceiros, é que também os Estados Unidos têm feito esses movimentos e não me parece que o Brasil terá uma situação diferente, né? Daí, portanto, a importância de se intensificar esse processo de negociação entre Brasil e Estados Unidos, aproveitando o impulso político, o momento que foi dado pelo encontro entre os dois presidentes recentemente, e se buscar encontrar um acordo que favoreça os interesses brasileiros e que também atenda a interesses americanos. E, com isso, se permita normalizar o comércio bilateral. O que nós temos observado nos últimos meses é que, sobretudo, as exportações brasileiras para os Estados Unidos de produtos com tarifas adicionais têm sofrido bastante, e a tendência é que, com os próximos meses, nos próximos meses, esse impacto seja ainda maior. Doutor Abrão, existe risco de desvio de comércio com os importadores americanos substituindo produtos brasileiros por alternativas mais baratas? Existe esse risco e qual seria uma maneira de mitigá-lo? Com certeza, Camilo. O mercado é muito dinâmico, né? E quando nós levamos em consideração um patamar muito elevado das tarifas que têm afetado as exportações brasileiras, em alguns casos, até 50%, isso certamente causa nos importadores americanos a necessidade de buscar suas alternativas. Em vários casos, essas alternativas são por meio de outros exportadores, de outros países, né? E isso pode afetar relações comerciais que foram construídas ao longo de vários anos e que depois essa reconstrução não acontece do dia para a noite, né? É claro que a substituição de produtos brasileiros ou de qualquer outra origem também, a depender do setor, não vai acontecer de maneira quase que imediata, mas certamente o mercado americano e os players no mercado americano, as empresas americanas, têm buscado encontrar alternativas para poder suprir o seu mercado interno da maneira mais competitiva possível. Doutor Abrão, seguindo nesta sua linha de raciocínio, a gente viu que as exportações de café e de carne para os Estados Unidos caíram, né? Porém, na balança brasileira, até subiram, mostrando que o Brasil está encontrando outros mercados. Agora, quais são os setores que estão sofrendo e que dependem do mercado americano? Por exemplo, máquinas, as máquinas que o Brasil produz e que vendia para os Estados Unidos, a questão de outros produtos, como, por exemplo, mel. Quais são os produtos que dependem muito de ter uma alíquota baixa com os Estados Unidos para continuar tendo um desempenho normal?
Olha, Valdo, acho que essa é uma pergunta muito interessante e tem duas linhas gerais que nos ajudam a entender a importância do mercado americano para as exportações brasileiras. Primeiro, que a gente está falando do maior mercado consumidor do mundo. E segundo, é o principal destino de exportações brasileiras de produtos industriais. Então, obviamente, não é possível substituir um mercado desse tamanho, dessa magnitude e importância para o Brasil de uma forma absoluta. Né? Alguns setores, por exemplo, setores de commodity, têm um pouco mais de flexibilidade de redirecionar as suas exportações para outros mercados e encontrar, talvez temporariamente, um alívio. Né? Mas certamente essa não é a situação ideal em razão do tamanho, da importância do mercado americano. Outros setores não têm essa flexibilidade. Né? O setor de máquinas e equipamentos, que você mencionou, o setor de produtos derivados de madeira, que tem no mercado americano o seu principal destino de exportação, certamente dependem muito das suas vendas para o mercado americano e não consegue compensar em outros lugares. Né? O que se tem agora é um esforço que os exportadores brasileiros têm feito para reduzir o impacto de uma perda parcial do mercado americano, mas essa não é a situação desejável. Em alguns casos, não é uma situação nem que é possível se fazer em razão de como os Estados Unidos respondem por uma parcela fundamental das vendas externas brasileiras. Abrão Neto, presidente da Câmara Americana de Comércio, muito obrigado pela entrevista para o Conexão e até uma próxima. Boa semana para o senhor. Obrigada. Muito obrigado.